E aqui no Getsemane, pelos meus pecados, pelos meus erros, pelas minhas mentiras, pelos meus atos de desequilíbrio, pelos meus roubos. E aqui no Getsemane, pelos atos libidinosos que eu já pratiquei, pelas vergonhas que eu já fiz. Ele, um cordeiro puro, teria que passar como homem pelos vexames que eu deveria passar, que nós deveríamos sofrer. Ele, agora, daqui para frente, será examinado como um cordeiro que antes de ser sacrificado deveria ser examinado. O cordeiro era colocado à parte, examinado, ele não poderia ter uma verruga, ele não poderia ter uma mancha, ele não poderia ter uma espinha, nada, nenhuma deformidade. E Jesus foi examinado parte por parte. Quando ele esteve diante de Pilatos, Pilatos o interrogou, o examinou, e depois de examiná-lo, disse: eu não encontro neste homem falha alguma. Porque ele não tinha falha, ele era o cordeiro perfeito. Ele estava pronto para ir para o sacrifício. Ele já tinha sido lavado no Jordão, porque um cordeiro, antes de ser sacrificado, tinha que ser lavado. Ele já tinha sido ungido, porque Deus ungiu Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e virtude. Ele houvera sido ungido, ele seria agora o sumo sacerdote. Ele era o cordeiro e ele era o sacerdote que agora ministraria por nós. E daqui então, ele parte para os momentos mais difíceis: prisão, açoite, zombarias, críticas. Ele não teve um café da manhã digno como nós tivemos nesta manhã. Ele não teve um sanitário para satisfazer suas necessidades fisiológicas como nós fomos. Ele não pôde lavar o seu rosto, ele estava com a boca, com a saliva pesada, com os olhos cheios de remelas. Ele estava ali, sabe, numa situação terrível, diante dos seus algozes, acusadores. Lá não havia um direito humano para poder defendê-lo, não. Ele estava diante de quem queria matá-lo. E ele estava ali para enfrentar a morte. Ele nunca pediu de maneira nenhuma clemência para Pilatos. Pilatos o açoitou, mas ele estava firme na sua posição. Ele carregou sua cruz, ele não reclamou. Este cristianismo barato, fraco, inoperante, sabe, sem sentido, que não conhece a cruz, que não conhece o Calvário, que nunca teve uma experiência do que ele passou e nunca sentiu suas misérias, os seus fracassos, que não sabe o que era que ele estava fazendo. Não era uma religião de comércio, de fé, de brincadeiras. Ele estava realmente fazendo o que a Escritura diz que ele faria. Então ele vai à cruz, ele cumpre este papel. Paulo disse que essa é a verdade, as pessoas nunca foram lá. Quando nós lemos Romanos capítulo 6, ele disse: crucificados com Cristo, sepultados com Cristo, ressuscitados com Cristo. Me digam aonde é que o cristianismo morreu? Aonde é que eles foram sepultados? Onde ficou a velha história? O mundo quer viver um cristianismo da mesma maneira, mudando apenas de igreja, saindo de uma e entrando em outra, mudando de religião. Isso nunca foi cristianismo, isso nunca foi Calvário, isso nunca foi sepultamento, isso nunca foi nova vida. Então, aqui agora, neste momento, a gente se lembra de uma coisa. Será que podemos agora nos entregar para morrer com Ele pelos nossos pecados? Será que podemos pelo menos reconhecer que nós não somos nada? Será que podemos abrir o nosso coração
e os nossos braços nesta hora e sentir pelo menos o que ele passou, o que ele sentiu. Crucificados com Cristo? Crucificamos o quê? Morremos com Cristo? Sepultados com Cristo? Para ressuscitarmos para uma novidade de vida e para a vida eterna? Então, eu acho que esse momento, e nesta hora, quando a gente chega aqui e lembra o momento do desafio que estava na frente dele e ele resolveu enfrentar, e eu paro e pergunto, e se ele tivesse desistido? E se ele não tivesse tido a hombridade, a coragem de dizer, este é o caminho pelo qual eu prometi passar? Agora as pessoas prometem, eu quero viver, Senhor, eu dou minha vida para Ti, mas isso é dentro da igreja. Quando sai lá fora, acabou tudo, esqueceu tudo. E se ele houvesse esquecido o que ele prometeu? Mas ele prometeu morrer, ele prometeu devolver a mim e a você a oportunidade da vida eterna. Amém. Ele morreu, ele foi sepultado, mas ele ressuscitou e ele está vivo. Amém. Ele não está vivo nas páginas da história, ele está vivo na vida de seres humanos. Ele sai das páginas da Bíblia e fica latente, palpável em seres humanos. É verdade. Então este é o momento que o Getsemane fala para mim. Então eu acho que este momento aqui define o caráter de Cristo, a personalidade de Cristo. Não importa se eu vou sofrer, se eu vou padecer, mas ele estava pensando e olhando em mim e em você. E você pensa em alguém, olha para alguém, olha para frente, olha que alguém está olhando o seu testemunho e dependendo de você, que deixa nas páginas da história, você faz parte dessa história. Nós estamos passando por aqui, os apóstolos passaram por aqui, Jesus passou por aqui, mas você passa pela história do mundo, você escreve uma história. Que cristianismo, que história o cristianismo deixou? Tem razão dos judeus não gostarem de cristãos, porque a história do cristianismo aqui é de sangue, de crime, de miséria, de assalto à fé, em nome de possuir santo sepulcro e de tantas mentiras e fábulas. Nós vamos voltar para o Brasil depende de nós. Sua cidade depende de você, seu bairro, sua família depende de você. Você vai pisar, você precisa ter um caráter definido para representar Cristo aonde você estiver, no lugar que você vive. As pessoas estão olhando, sua família, seus filhos, seus amigos. Eles estão procurando por esse Cristo que está apenas nas páginas de livros. Não é visto no testemunho, na vida de pais, de mães e de pessoas. Então, eu acho que este é o momento aqui em que nós paramos para lembrar. Olha, se você quer ser cristão, lembre-se, não existe cristianismo sem caráter, não. Cristão sem caráter não existe. Então, parta do Getsemane e observe o caráter que tinha Cristo, a firmeza, a postura. E saia dali e volte para sua casa e volte para o Brasil. E não diga que você apenas passeou pelas ruas de Jerusalém, mas que você esteve no lugar aonde você foi visitar o marco da história da humanidade, o maior monumento do mundo, o Calvário. E eu convidei você para ir lá, ter coragem de olhar. Sabe por que ninguém tem coragem de encarar a cruz como ela é? Encarar o sofrimento desde aqui e encarar a realidade da hora da crucificação. A Igreja Católica botou um pedacinho de pano para tampar a nudez dele. Ele foi pendurado nu. Sofreu os vexames e as vergonhas que eu e você deveríamos sofrer. Porque, na verdade, se tivéssemos vergonha, nenhum de nós teríamos coragem de expor a nossa vida publicamente aqui hoje de manhã. Olhe para a história da sua vida, ela é vergonhosa. Nem você tem coragem de encarar a história da sua vida. Mas ele estava lá, exposto para todo mundo ver. Examinado. Não havia falhas dele. E aquilo é, para mim e para você, um momento de meditação
e de representação do que é ser cristão. Do que é ser cristão.